Olá, tudo bem? Hoje nós estamos recebendo nosso podcast, Marcelo Lopes. Ele é personal e vai contar muitas coisas bacanas, um pouquinho da vida dele, um pouquinho da história profissional. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Eliane? Tudo Pode bem? nos apresentar, por favor. Presente para o nosso canal. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito satisfeito e feliz de estar aqui com você. Para mim é um prazer a gente dividir esses momentos, conversar um pouquinho. Eu tenho 51 anos, sou formado há 23 anos, sou graduado em Educação Física, tenho algumas pós-graduações na área de conhecimento, participei de 2 projetos de coautoria de um livro. Atualmente eu tenho uma equipe, eu idealizei há 12 anos atrás uma equipe especializada em treinamento personalizado e atualmente eu trabalho com 13 professores, né, sobre a minha gestão técnica e administrativa e atendemos mais de 120 alunos de uma maneira individualizada e personalizada. Tá. Antes da gente falar toda dessa parte profissional, nós vamos um pouquinho na parte pessoal. Tá. Como foi sua infância, Marcelo? Minha infância foi uma infância muito feliz, muito alegre, assim. Acho que a maior parte das pessoas, acredito eu, né, da minha geração, teve esse modelo, esse formato. Então tinha a presença do pai, e o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa cuidando do filho e da filha, né? Eu tenho uma irmã. E aí eu lembro da minha infância com bastante gratidão, assim, na verdade, com bastante prazer. Foi uma infância muito agradável. Meus pais sempre foram muito amorosos conosco, muito prestativos, sempre incentivaram a gente a fazer o que a gente gostaria de fazer, nos apresentaram coisas boas da vida, sabe? Lugares bacanas, viagens, oportunidades boas. Então, a minha infância foi muito boa, assim. Eu sou muito grato a eles e por ter me proporcionado tantas coisas, assim. E hoje eu uso muito isso que eu usei tanto para minha vida pessoal e na criação do meu filho. E assim, quando você deita, assim, às vezes acontece, né, da gente se pegar, assim, lembrando da nossa infância. Quando você lembra, o que mais marcou lá atrás, Marcelo? Você fala assim, nossa, assim, que saudade que eu tenho. Seus pais são vivos? Minha mãe sim, o meu pai não. Tá. Meu pai já partiu faz 7 anos. Que você lembra, você fala, nossa, assim, que saudade que eu tenho. Eu lembro bastante. É difícil falar nisso sem se emocionar, mas eu vou Não, tentar. mas não tem problema. Não, assim, eu tenho bastante saudade da presença do meu pai. Como era a sua relação com o seu pai? Sempre muito próxima, onde ele estava, eu sempre estava junto. Meu pai sempre gostou de cavalo, então eu tenho muitas lembranças de nós, domingo, indo para Ípica, montar cavalo. Todos os domingos a gente ia junto. Minha mãe e minha irmã ficavam em casa, a gente saía de domingo cedinho, ia para Ípica, montava e voltava. Lembro dele participando dos meus torneios, sempre fiz muito esporte, né? Então eu lembro dele me levando para torneio de judô, torneio de natação, e eu lembro muito da proximidade dele, assim, sabe? Na minha infância, meu desenvolvimento, eu lembro muito dele sempre perto de mim. Então é isso que me traz mais saudades, assim, que às vezes eu falo, nossa, que saudades, essa proximidade, aquela coisa gostosa. E o fato de ele estar sempre muito próximo, eu acho que isso traz uma segurança muito boa, né? Então eu lembro dessas fases assim com bastante prazer, assim, muito bom, muito gostoso. E hoje com a sua mãe, como que é a relação? Uma relação muito saudável, muito boa. Sempre foi assim. Nós em casa, nós 4, assim, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, tivemos sempre muito boas relações, assim. Sim. Não lembro de nenhum momento, de crise, de discussões, de intempéries. Não teve. Você e sua irmã são amigos? Muito, muito. Que irmãos amigos. Sim, né? a vida inteira. E hoje a gente cultiva isso, por mais que eu tenha os meus compromissos, ela os dela. A gente reserva uma vez pelo menos por mês pra gente sair, almoçar junto, conversar, legal, atualizar. Estamos muito sempre bacana. Falando, sempre. Muito legal, uma relação muito bacana. Com a minha mãe é uma relação muito saudável, assim. Minha mãe é um anjo que me ajuda muito, muito, em todos os sentidos. Toda a minha rotina, hoje eu estabeleço minha rotina e eu sempre conto com a ajuda da minha mãe nas minhas rotinas. Então ela me auxilia com os cuidados com o meu filho,
eu começo a trabalhar muito cedo. Então eu passo de manhã, deixo o Gabi na casa dela. Ah, então o seu filho fica com ela um período. Um período. Quando ele está comigo, eu passo, deixo ele na casa dela, ela dá café da manhã e tal, e o transporte escolar passa lá, pega e leva ele para a escola. Então, assim, toda a minha logística, ela tá me ajudando. Ela se organiza toda para te ajudar. Muito, muito. E como foi assim? Aí você chegou na adolescência. Como foi a sua adolescência? A minha adolescência também foi muito bacana. Foi bem na fase da adolescência. Eu mudei de colégio, fui para um outro colégio. Eu estudava numa escola adventista. Então tinha muitos padrões e tal. E aí eu fui para uma outra escola ali no ensino médio hoje, né? Ensino médio, 15, 16, 17 anos. E ali eu conheci novos amigos, conheci outras oportunidades. Para mim, ali na fase de adolescência, como meu mundo tivesse expandido. Eu vi uma outra forma, assim, muito bacana. E fiz todo esse ensino médio, né, nesse outro colégio, foi muito bacana, foi muito legal mesmo. E já no terceiro ensino médio, no último ano do ensino médio, comecei a fazer cursinho por conta de vestibular, tudo. E assim, foi uma época muito prazerosa, muito gostosa, onde o mundo para mim se abriu. Mas ao mesmo tempo começou o peso de uma responsabilidade, sabe? Sim. Então foi um pouquinho uma mistura assim de sentimentos, de emoções, mas isso não denigre os meus recordatórios da minha adolescência, de forma alguma, entendeu? E assim, educação física sempre esteve na sua cabeça? Ou não? Ah, eu tinha outra coisa, eu fui para a educação física ou não? Exato, tinha outra coisa. Exatamente. Não, a educação física, o esporte sempre esteve presente na minha vida, sempre. Tá. Eu desde cedo comecei no judô, que eu me lembro por gente, eu comecei no judô. Tá. Aí teve uma época que eu cheguei pro meu pai e falei assim, olha, não quero mais judô, acho que fiz 7 anos de judô. E aí com 8, 9 anos, não, com uns 10 anos, 10, 12 anos eu fui para natação. Tá. E aí eu comecei a nadar. Ele falou, então, já que você não quer mais judô, vai fazer natação. Então o esporte sempre teve presente e esporte competitivo, parte mais competitiva. Sim. Só que não era isso que eu queria fazer como profissão. Eu tinha para mim que eu ia fazer medicina. Eu queria ser médico. Queria ser médico. E aí por isso, no terceiro ensino médio eu comecei a fazer cursinho e aquele negócio, né? Biológicas, extensivo, o ano inteiro, desgastante. Fiz 1, 2, 3 anos. E para fazer de uma história longa uma história mais curta, eu acabei indo fazer medicina na Bolívia. Ah, você foi? Numa época que isso estava muito fomentado aqui. E aí fui para a Bolívia, fiz em 1 ano e meio lá, eu fiz 2 anos de medicina, porque praticamente não tinha férias lá. E aí tentei fazer transferência para o Brasil e aí começamos a ver que realmente a transferência não era aquilo que falavam. Não, muito complicado, complexo. E aí eu resolvi voltar. Que até hoje né, Marcelo? Até hoje. Até hoje. Fazer convalidação de matérias, muito complicado. E aí voltei. E aí quando eu voltei também, pra gente encurtar a história, aí eu falei assim, putz, e aí do nada, eu falei, e agora? Eu tô sem eira nem beira, eu voltei da Bolívia, eu vinha com uma transferência, uma possível transferência, a transferência deu errada. E aí em questão de 2 semanas, todo o meu plano de vida tinha desmoronado, porque eu não poderia mais voltar para a Bolívia, eu tinha que pelo menos ficar 6 meses com a matrícula trancada na faculdade. E aqui não tinha nada que fazer, minha vida estava toda lá, era estudante. Quando minha irmã, que já trabalhava no Porto Seguro, no Colégio Porto Seguro, falou assim, tem uma livraria lá no Porto, você quer que eu veja se lá tem alguma coisa para você fazer, um trabalho? Eu falei, não, imagina, eu fiz 2 anos de medicina, o que eu vou fazer numa livraria? Não tem nada a ver comigo. Não deu mais do que uma semana, eu falei para ela, dá uma olhada lá, vê se tem alguma coisa para fazer, que eu não aguento mais ficar sem fazer nada. E aí eu comecei a trabalhar nessa livraria e tinha uma chefe, a nossa chefe, que tinha sido diretora do colégio há 16 anos. E eu trabalhei lá 5, 6 anos, e um belo dia, a dona Sônia Maranhão, tenho muito apreço para ela, um enorme carinho e gratidão, chegou para mim do nada, e eu também, eu voltei da Bolívia e treinava, fazia musculação, sempre, eu continuei minha vida esportiva. Então você demorou um pouco para ir para a área da... Demorei muito, fui de uma maneira mais tardia. E aí um belo dia ela entra na minha sala e ela falou assim, olhou para mim e falou assim, já sei, você vai ser professor de educação física. Eu falei, eu? Ela falou, você tem todo... E ela tinha sido diretora do colégio. Ela falou, você tem todo o perfil de professor de educação física. Então, e eu fiquei com aquilo pensando, à tarde fui treinar com 2 amigos meus, de infância, que são meus amigos até hoje. E a gente estava indo para a academia, eu olhei para ele e falei assim, vamos prestar educação física no final desse ano?
eu esperando um sonoro não, né? Uhum. Aí ele, vamos. Eu falei, vamos? Ele, vamos. Prestei educação física e aí passei e aí cheguei E aí onde eu foi tô sua hoje. paixão. Eu me redescobri. Então, assim, primeiro, eu entendi, hoje eu entendo, plena certeza, que não era para eu ser médico. Aquela paixão que eu tinha pela medicina, eu acho que eu confundia pela área da saúde. Sim. Só que agora eu trabalho de uma forma mais preventiva. E também, eu acho que também, né, Marcelo, você era bem jovem, né? E assim, o jovem tem essa coisa, né? Pode De ser um sonho, exato. Então eu me sinto tão pleno e realizado pelo que eu faço hoje, com o meu trabalho, com a minha profissão, que eu tenho certeza que era para eu ser professor de educação física mesmo, de fato. E aí, Marcelo, os livros, nos conte, por favor, sobre Então, primeiro, qual foi? Primeiro esse aqui foi o ou... Emagrecimento 360. Tá. Esse aqui é um projeto de coautoria, Tá. onde o professor Fábio Seschini, um grande fisiologista do exercício, Tá. ele reuniu profissionais selecionados por ele, e onde a ideia do livro é um livro para profissionais. A ideia do livro é relatar cases de sucesso e quais as metodologias que nós empregamos para que esses cases tivessem tanto sucesso. Tá. E aí foi. Então, aqui tem, cada capítulo é feito por um autor, e aqui a gente relata um case que a gente aplicou, uma metodologia de treinamento, e quais foram os resultados dessa metodologia. Tá, primeiro foi esse. Primeiro foi esse. Então é um livro que aborda sobre os processos de emagrecimento, quais são as melhores estratégias. E aí é vendido onde, Marcelo? Esse livro, ela teve duas tiragens, e agora é só sob encomenda. Ele não está em nenhuma plataforma, não sendo mais comercializado. Esse livro foi feito em 2022, se eu não me engano. Esse em 23, 2022. Aí depois esse foi em 2022. 22. Aí depois, logo em seguida, veio esse. Aí, teve uma próxima oportunidade de a gente falar sobre treinamento físico para idosos. Idosos. Que é uma parte que eu gosto muito também. Uhum. E eu tenho um caso bastante peculiar sobre uma aluna minha idosa que treina comigo há 18 anos, e eu falei, eu vou entrar nesse projeto para também relatar todo o meu trabalho ao longo desses 18 anos. Tá. E foi isso daí que a gente relatou nos 2 livros. Então são estratégias de treinamento adotadas e quais os resultados obtidos com essas estratégias. E esse aqui também, para venda, não tem também? Também não tem. Também não? Não tá. tem. Tá. Não está mais sendo comercializado. Não. Esse livro aí, ele está em 16 países. Esse aqui é muito interessante, né, Marcelo? É muito legal. Muito legal. É um livro muito legal. E para profissionais da área, é um livro muito rico, em riqueza de parte técnica, que eu me refiro. Ele é muito rico. Esse livro é bem bacana, bastante interessante. E a gente estava falando, né, Marcelo, que agora eu vou treinar com ele, com a equipe dele, né? Assim, já vou falar. E assim, vou falar sobre mim, porque assim, é muito complicado. Quando você pega um personal, ele coloca sempre a mesma coisa, né, Marcelo? E eu que não gosto muito, acabo desistindo, eu não vou. Fico um tempo, vejo que não tem resultado e não volto. Queria que você explicasse pra gente esse trabalho individual. Como é que é feito? Exato. Você falou uma palavra que tudo faz sentido ser resultado. Sim. Os resultados, eles não são garantidos. Mas como você pode diminuir uma margem de erro de não dar resultado? Que é possível. O primeiro fator é que a gente tem a questão da individualidade biológica. Cada indivíduo é único. A fisiologia, os padrões fisiológicos, os parâmetros fisiológicos, eles são os mesmos. Mas como a individualidade biológica, ele funciona diferente. Então, por exemplo, muito certamente o que eu aplicar em você como estratégia de treinamento não vai surgir o mesmo efeito se eu pegar a mesma estratégia e aplicar no outro indivíduo, porque as respostas são diferentes. E como é que eu diminuo essa margem de erro? Tudo começa com uma boa avaliação física e clínica. Então, uma vez que eu tenho todos os seus dados pessoais, eu sei como é que está a sua composição corporal, eu sei se você tem e quanto tem de carência muscular, se tem e quanto tem de gordura excedente, todos esses dados vão me dando um repertório para eu prescrever o seu treinamento. E se eu tiver um treinamento personalizado, individualizado, diminui a margem de não ter resultado. E por que hoje os personagens não fazem isso? Porque são poucos que fazem. Qual é a sua leitura disso, Marcelo?
É Não, queria que você complicado, falasse, é complicado porque, e eu assim, espero não ser assim, antiético, não é essa a sim, minha não, a ideia, gente pelo não amor de está falando Deus. sobre isso, a gente está falando de um tratamento individual, né? É, Porque tem que ser, né? Você vai ao médico, cada um tem o seu, né? O que exatamente. serve para você não serve para mim, o que é um remédio que funciona para você não funciona para mim. Então, assim, eu queria saber se são profissionais, personagens, por que não tem isso? Porque eu não sei, eu faço muito curso de capacitação para profissionais, Tá, masterclass, tudo. E eu falo da metodologia do treinamento personalizado. Ele ocorre em 3 grandes momentos, em 3 grandes processos. O primeiro processo é uma avaliação física e clínica detalhada. O segundo processo é a prescrição do treinamento, é a tomada de decisão. Então, a hora que eu tenho uma avaliação física sua, eu vou fazer a leitura do laudo daquela avaliação e vou tomar decisões. Que sim, decisões são essas? Qual é o tipo de treinamento que eu vou te propor? Quais são as modalidades de treinamento que eu vou te propor? Qual é a intensidade? Qual é o volume? Todas as outras variáveis. E um terceiro e grande momento é o monitoramento e controle de cargas internas e internas. Internas e externas. Então, assim, qual é o grande problema dos profissionais hoje em dia? O grande é que eles não cumprem essas 3 etapas. Se o profissional tiver a consciência dessas 3 grandes etapas, esses 3 grandes processos, e aí o treinamento, de fato, ele é individualizado e personalizado. Se não, ele se torna um treinamento generalista. Qual é um grande problema hoje em dia? O número de alunos. Hoje em dia está muito fomentada a questão da atividade física, esporte, os benefícios que ela traz para a saúde, prevenção e tudo mais. Então, muitas pessoas procuram personal trainer. E aí os personagens, os profissionais, começam a ter uma demanda muito grande de alunos. E aí presumo eu que eles negligenciam essas questões mais teóricas da prescrição do treinamento. Então, é muito comum hoje você ver e falar assim, queria saber como é que funciona o seu trabalho. Aí o personal vai lá, fala, meu trabalho funciona assim, assim, eu tenho tal horário disponível, meu valor é bem tanto. isso. Não é assim? Então tá bom, terça-feira que vem a gente começa. E pronto, ele vai lá, ele vai te dar um treino. Com a experiência, a expertise que ele tem de anos e anos, ele vai te passar um bom treino, mas está sendo um treino Mas você generalista. acha que a faculdade, ela não prepara esses profissionais, Ela Marcelo? prepara, mas tem uma distância entre um lado da mesa e outro. A hora que você está na faculdade sentado, vendo toda aquela parte teórica, é uma coisa. Na hora de você sair e aplicar todo o embasamento teórico que você teve, é outra coisa. Principalmente que, na hora de você aplicar, vai da sua conduta profissional. Então, tem gente que aprendeu aquilo na faculdade e fala, eu vou replicar no meu dia a dia. Eu vou colocar isso, eu vou inserir isso no meu trabalho, na minha metodologia. Tem profissionais que falam, eu vi, eu sei o que é uma avaliação, eu sei como fazer, mas eu não faço. É como você vai ao médico, né? Você vai fazer alguma coisa e ele te dá um remédio sem fazer o exame. Exatamente. Exatamente. A comparação, quando você vai ao médico, ele não te faz uma série de perguntas Sim. antes de passar um tratamento. Faz Então, até um exame, inclusive. exatamente. E se ele achar necessário, ele pede exames clínicos para ele ter de uma maneira mais aprofundada o que está acontecendo com você. Só depois ele vai te passar o tratamento. No meu caso, é a mesma coisa. Eu tenho que fazer uma avaliação física, eu tenho que entender qual momento que você está, quais são as suas necessidades, para depois te passar uma prescrição. Entendeu? Entendi. Então, é esse o grande problema. Eu acho que, então, voltando, qual que é o problema? Eu acho que a grande demanda de alunos, que o cara fica dando 10, 12 aulas por dia, e você acha que ele vai ter tempo para fazer planejamento de 12 alunos que treinam com ele, Não, 12 difícil. aulas por dia? Não vai estar. Difícil. Entendeu? Então, se ele não tiver uma estrutura, se ele não tiver um método que ele consiga empregar esse embasamento teórico, ele não vai conseguir colocar em prática. O que você falaria para esses falo meninos, né, que estão saindo da universidade agora, não olhar, né, essa parte generalizada, olhar individualmente? O que você falaria para esses meninos hoje que estão se formando, esses que estão aí já, desculpa, mas esses que estão aí já, estão já nessa receita de não ver, sabe, ver todo mundo igual? Não vai ter a cabeça para mudar, porque não muda. Agora, esses meninos que estão saindo agora da universidade, o que você falaria para eles agora? O maior público meu de capacitação que eu faço, dessas masterclass que eu faço, são profissionais recém-formados. Tá. Eu tenho bastante contato com esse pessoal. Então, eu acho que assim, primeiro, não saia de uma faculdade já querendo ser um personal trainer. Primeiro, personal trainer é uma especialização do treinamento. Minutinho só, gente. Ele tem 8
Pós-graduações. 8. Então, 8 escutem. pós-graduações, né? Vamos lá, Marcelo, escuta. Então, assim, não saiam da faculdade e falem, eu me formei hoje e amanhã eu sou personal. O personal trainer, você requer de uma especialização para trabalhar com treinamento personalizado. Primeiro ponto. Tá. Segundo ponto, não pule etapas. Então, não queira você sair de um degrau e ir para o 10º degrau. Você vai ter que ir subindo degrau a degrau. Né? E o que é subindo degrau a degrau? Você vai ter que se especializar, você vai ter que se qualificar, você vai ter que se atualizar. Então, assim, eu conheço muitos profissionais que saíram da graduação e já estão aí trabalhando como personal trainer há 10, 12 anos e não fizeram absolutamente mais nada. Fica na mesmice. Eu falo que assim, ó, a graduação é como se fosse uma CNH, é uma carteira de habilitação. A graduação te permite estar habilitado a exercer tal função. Só que, pensa numa pessoa que tira a CNH. A CNH, ela em porte da CNH não é garantia que ela vai dirigir bem. Garantia que ela vai dirigir bem é ela pegar o carro e todos os dias colocar o carro na rua e ir dirigindo. Então, se eu não pegar o conteúdo da graduação e não aplicar todos os dias, provavelmente esse profissional não será um bom profissional. E você já pegou também, assim, tipo, não só esses meninos jovens que saíram da universidade, mas mais velhos, que aí não entrou no seu, tipo, na sua rotina ali, para lidar com esses meninos que são mais jovens? Não. Não, tem. Tem bastante profissionais que continuam, fazem o trabalho, mas... E aí não se encaixa no seu projeto. Não. Que é um projeto diferenciado dos outros. Exatamente. Exatamente. O grande problema, assim, eu acho que a pessoa tem que ter boa vontade, em primeiro lugar. É boa vontade de fazer tudo... Sabe aquelas coisas, faz a lição de casa bem feita? Sim. Essa questão. Eu acho que eu não vejo muito boa vontade das pessoas de pegarem e colocarem tudo que eles aprendem, todo o embasamento teórico, um conteúdo teórico, uma aplicação prática. Né? E é isso que eu faço com a minha equipe. Eu tenho uma equipe de personal trainers, trabalho com 13 professores, são colaboradores, e a gente atende mais de 120 alunos. Todos os 120 alunos, a gente faz os 3 grandes processos: avaliação, prescrição e monitoramento e controle de cargas. Eu estou fazendo isso, gente. Todos. Vou começar quinta-feira. Aí o pessoal fala assim, o que eu ouço nos cursos? Putz, mas Marcelo, isso dá trabalho? Dá. Aí eu falo assim, não é que isso dá trabalho, esse é o trabalho. Dá muito trabalho fazer. Imagina você controlar individualmente 120 alunos. Eu faço a gestão dos 120 alunos. Imagina você controlar um a um tudo que nós fizemos. Você viu o trabalho? Sim. Eu vim, te avaliei, depois nós fizemos a leitura do laudo, eu já fiz a reunião técnica com o professor, analisamos a sua avaliação física, fizemos o planejamento para as próximas 12 semanas, onde eu vou vir te reavaliar, vou interpretar os dados dessa reavaliação, vamos planejar o próximo período de treinamento e assim sucessivamente. Olha a demanda que tem. Esse é o trabalho. E as pessoas tendem a diminuir esse percurso inteiro por conta que realmente é uma demanda muito grande, dá trabalho. Olha, Marcelo, eu gostei muito, muito desse seu trabalho. Assim, eu tô virando fã, já sou fã, porque assim, eu já comecei diversas vezes e já parei, porque não tive, na verdade, não tive sucesso. Não teve êxito, exato. Não tive, continuava a mesma coisa, e quando você não gosta, é uma coisa que, assim, tem gente que não gosta, assim, eu faço porque na realidade eu preciso... Aquele mal necessário, muita gente não gosta, a grande maioria não gosta. Preciso me manter em forma, e a idade vai chegando e você precisa se manter. Mas quando você não vê resultado, acaba complicando muito mais. Desmotiva. Desmotiva, você fala, não vou fazer não, porque... Agora, quando você vê sucesso, você continua. E pode ser que eu acabe gostando demais de fazer o treinamento, né? Vamos ver daqui 12 semanas, né, 12 Marcelo? semanas, E aí entra a questão muito da energia, da sensibilidade do professor que está com você. Então, ele tem que ser um agente facilitador. Ele tem que ser um cara técnico, ele tem que entregar no treinamento a questão técnica, mas ali, naquele momento, ele tem que ser um agente facilitador do processo. E o que é ser um agente facilitador nesse sentido? É ele perceber, ter o feeling, a sensibilidade das suas preferências, dos seus gostos e colocar isso junto com a necessidade técnica que ele tem.
E aí a coisa funciona, porque aquele momento passa a ser um momento mais prazeroso para você. Se for prazeroso, você vai se doar mais durante o treino. Sim. Você vai se esforçar mais. Se você se esforçar e doar mais, lá na frente o resultado vai ser melhor, porque você treinou com uma intensidade melhor, com um nível de interesse melhor, a sua frequência durante a semana, os meses foram melhores, e tudo isso vai influenciar nos resultados futuros, entendeu? Obrigada, viu, Marcelo? Obrigada pela sua disponibilidade de estar Imagina, aqui. prazer. Eu queria que você viesse mesmo para contar, porque eu acho que é muito interessante seu trabalho. Gostei muito mesmo, porque eu acho que as coisas, quando são individualizadas, são melhores do que você fazer para todo mundo a mesma coisa. Você vai numa academia, para todo mundo a mesma coisa. Tem um personal só e vê todo mundo. Então não é isso. E depois de certa idade, você vai ficando com algumas... tem um problema aqui, tem um problema ali, e se é generalizado, você não consegue, né? Nenhum consegue. Exatamente. Você vai ficar com dores, você vai ter problemas, como muitas pessoas aconteceram com personagens que não viram. Não estou generalizando, gente, eu só estou falando o que é real, né, Marcelo? Então, obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço. E posso fazer um último adendo? Pode, por favor. Eu acho que assim, tudo isso que nós falamos, nós focamos muito na questão do treinamento personalizado, individualizado. Sim. Eu gosto de lembrar que ele é um dos pilares que levam ao resultado. Tá. É um dos pilares. A gente tem outros pilares que vão participar de uma forma conjunta com o processo do treinamento. Tá. Então a gente pode colocar, para elucidar, a gente pode colocar o treinamento como sendo um pilar, que é o exercício físico, o movimento em si. A gente pode colocar a alimentação associada a esse fator. A gente pode colocar a qualidade do sono, comentei isso com você já. Sim. Qualidade do sono, né? A gente pode colocar o ecossistema, que é o ambiente onde você vive. Tem ambientes, círculos de amizades que são mais favoráveis a você participar de um programa de emagrecimento. E tem ambientes que você vive ali onde é menos favorável que você participe de um programa de emagrecimento. Então, a gente fala assim, o treinamento físico é um dos pilares que sustenta a questão comportamental do indivíduo. E esse comportamento somado, né, orientado para o mesmo fim, é que leva a ter um resultado mais efetivo. Então, o treinamento é uma das variáveis de todas essas outras que a gente tem que controlar. Legal. Obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Obrigada, gente. Fica com Deus.